Jesus. A igreja diga amém. E tem uma salva de palmas para o Senhor. Meu Deus, olha a Rabassubiá, Xaramanácia. Oh, papai, é Jesus. Aleluia. Adoração é um estilo de vida. É verdade. Adoração não é um momento de 7 às 9 horas de um dia ou 2 na semana. Adoração é enquanto você lava a louça. Adoração é enquanto você está sentado na sala. Adoração é quando você vai na padaria comprar um pão. Oh, glória! Ininterrupta, como o pastor disse. Seja feita aqui na terra como é no céu, a tua vontade, Senhor. E Apocalipse vai nos dizer que dia e noite, se é que existe dia e noite no céu, mas é para a gente ter uma noção de tempo. Dia e noite sem cessar. Aqueles que estão diante do trono adoram ao Cordeiro, adoram aquele que está... Glória a Deus! Os 24 anciões, sem cessar, dia e noite, lançam as suas coroas diante do trono e proclamam em uma só voz todo o coro celestial, milhares e milhares de anjos, que santo, santo, glória, santo, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, meu Pai! Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Xarabassumiaca da Manácia! Oh, meu Deus! Xarabanaria! Siriminahácia! Oh, meu Pai! Oh, meu Deus! Como será que na terra, se o altar não está pronto, se nós não estamos prontos para receber? Verdade, Senhor. Eu quero pedir, se existem famílias hoje aqui, dê a mão para sua esposa, para o seu pai, para sua irmã, para o seu filho. Dê as mãos agora. A palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, no capítulo 4, que aquele homem que não trata bem a sua esposa em casa, as suas orações não são aceitas diante do trono da graça. A palavra diz que uma mulher insubmissa no lar, ela é vergonha para o seu marido. A palavra diz em 2 Timóteo, vai 1 Timóteo capítulo 3, aquele que deseja se envolver com as coisas do Senhor, primeiramente governe a sua casa, coloque a sua casa em ordem. O fogo do Senhor não desce aonde o altar não está edificado, aonde famílias não estão edificadas. O casamento é um modelo de Cristo e a igreja. Famílias foram projetadas no Éden. A primeira instituição criada na terra foi a família. E nós estamos diante do Senhor nessa noite, como famílias, como homens, como mulheres, como pais, como filhos. O Espírito Santo, ele só se manifesta aonde há obediência. Sacrifício não é o que o Senhor quer, ele quer obediência. Se a palavra diz que a nossa vida no lar deve funcionar de uma maneira, que eu devo ser um marido para minha esposa de uma maneira, que a minha esposa deve agir de uma maneira, que os meus filhos devem ser conduzidos de uma maneira, mas não é assim que funciona. Não adianta eu pegar no microfone e pregar. Não adianta eu querer que o fogo venha enquanto a minha casa não está edificada. Um dos homens de Deus, na palavra, que eu mais admiro é Noé não salvou o mundo, ele salvou a sua casa. Ele pregou durante aproximadamente 100 anos, aleluia, até que o dilúvio veio, mas a casa dele foi salva. Aleluia. Pouco importa se eu vou pregar, pouco importa se eu vou ter as bênçãos, os dons, os milagres, de nada vale se não houver amor. E este amor começar na minha casa, e este amor ser transmitido à minha esposa, e este amor ser transmitido ao meu filho, e este amor me constranger diariamente. As línguas cessarão, as profecias cessarão, mas o amor permanece. Aleluia, Jesus. Pai Santo, eis-nos aqui nessa noite, como a tua igreja, como a tua noiva, Pai. Aqui estão famílias representadas, casamentos, pais e filhos, relacionamentos, ó Pai. O Senhor é Pai, e o Senhor nos deu a bênção, a dádiva de sermos pais, de espelharmos a tua paternidade nesta terra.
Mas ai de nós, Senhor, se nossos filhos olharem para nós e não verem Cristo. Ai de mim, Senhor, se minha esposa olhar para mim e não ver Cristo. Ai da minha esposa, meu Pai, se olhar para ela e o Senhor dos altos céus não ver a noiva representada nela. Aleluia. Mas aqui, Senhor, diante do Teu altar, nos arrependemos, Senhor. Pai Santo, para o vento, a eloquência. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, de todo o fogo humano. Nos arrependemos de toda a aparência de piedade. Nos arrependemos de tudo aquilo que temos feito, Senhor. Tanta gente fingimos ser aquilo que não somos, Pai. Mas aquele que está sentado no trono, cujos olhos são como chamas de fogo, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E nessa noite, Pai, Tu és o centro. Nessa noite estamos aqui por Ti e para Ti, Senhor. As mãos levantadas, as luzes, toda a música entoada, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor é digno, porque o Senhor nos atraiu a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor nos entregou responsabilidades, ministérios, ó Pai, mas o principal é a casa. O mundo, Senhor, necessita ver em nós aquilo que está sendo refletido na eternidade, meu Pai. E quantos casamentos destruídos, quantos lares não estão sendo destruídos aqui dentro da igreja? Porque nós queremos dons, porque nós queremos profecia, porque nós queremos que Teu Espírito se mova e arrume a nossa bagunça. Mas diante do Teu trono, Senhor, diante do Teu olhar nessa noite, como foi dito aqui, Pai, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa luta é diária, o arrependimento é diário, a santificação é diária. Mas ai daquele que tenta se aproximar do trono, ai daquele que tenta tocar na arca de maneira indigna. Por isso hoje aqui, Senhor, nós queremos nos achegar ao Senhor com reverência, com temor, reconhecendo, Pai, que nós temos falhado, Senhor, pois não há um justo nenhum sequer, Pai, e com isso todos os dias nós falhamos, Pai. Mas louvado seja o Senhor Jesus, porque juntamente com a convicção do pecado veio o brado da cruz que nos diz sim à esperança. Aleluia! Sim à esperança para ti, minha filha, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Quando você está forte, é aí que você é forte, pois sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Aleluia. Nós não podemos ser esposos à altura, porque o nosso modelo é Cristo. Nossas esposas não podem ser esposas à altura, Pai, porque o modelo é a igreja. Os nossos filhos necessitam ver a Tua paternidade em nós, Pai. E que responsabilidade é essa, Senhor? Deus, nós estamos cuidando de gerações hoje aqui nesta noite. Primeira, segunda, terceira, quarta gerações. E será que eles têm visto, Senhor, aqui na terra, de fato, como acontece no céu, Pai? Por isso nos arrependemos, fazemos diante do Senhor esta oração de confissão, Pai, de que nós queremos sim ouvir a Tua voz, nós queremos sim Te adorar em espírito e em verdade, mas em sinceridade, em transparência, Pai, também diante do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus e constranja-nos hoje aqui, Pai. Que todas as vozes humanas sejam caladas e somente a Tua seja ouvida. De tal forma que ao chegarmos em casa a televisão nem sequer seja ligada. Mas que nós possamos ir direto para o nosso quarto, Senhor. Dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, Espírito Santo vem sobre a minha casa. Espírito Santo salva nossas famílias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que então, Senhor, nós possamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas sabendo que a nossa casa está em ordem, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Repreendemos na autoridade do Espírito Santo toda atividade demoníaca, Senhor, que venha tentar roubar a semente que aqui será semeada, Pai. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, que o Senhor nos dê um coração fértil para receber, Pai. Aleluia. Para que o Teu reino avance em nós e através de nós, Pai. Que o Senhor se agrade de nós, não somente aqui, Pai, nesses poucos momentos de culto, mas que o Senhor se agrade de nós lá na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na rua, em qualquer lugar onde nós formos.
Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Convido a igreja a abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. João 14. Enquanto vocês abrem, por que nós fazemos o que fazemos na casa do Senhor? Por que nós levantamos as mãos quando a gente entra aqui? Significa rendição. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu não sou nada, por isso as minhas mãos estão estendidas ao céu. Aleluia! Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós dizemos aleluia. Essa palavra aleluia, no original do hebraico, ela vem de 3 palavras. El, Melech e Neman. Desculpa, isso é amém. Amém significa El, Melech e Neman, que significa Deus, Rei e Fiel. Todas as vezes que nós falamos amém na casa do Senhor, nós estamos dizendo que Ele é Deus, que Ele é Rei e que Ele é fiel. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós falamos aleluia. Essa palavra aleluia, ela vem de uma junção de 2 palavras no original do hebraico. Alelu, louvado seja, e Iá, que vem de Yahweh ou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos aleluia, nós estamos dizendo que louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter um culto sim racional, para que o Espírito Santo ele venha sobre nós e nos use também com entendimento. Fogo e palavra são as 2 asas que fazem com que o cristão voe, e voos altos. João 14. João 14, verso 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso 23. Disse Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Antes de começar a pregação, eu gostaria de me apresentar para a igreja. Eu sou o Jean, filho da missionária Lolina, filho agora do missionário Alberto, irmão do Jonatas, cunhado da Nara, sobrinho do meu tio Fábio, da minha tia Dani, aí também meu primo Benício, privilégio de poder estar juntos aqui com a família do Deus do Senhor. E eu só gostaria de, rapidamente de explicar para vocês algumas coisas. Eu fui nascido, assim como meu irmão, criado na presença de Deus, meus pais desde pequenininho, pastor. Eles sempre ensinaram a palavra para a gente em casa. Cresci dormindo embaixo de bancos e vigílias, consagrações, debaixo de chuva, debaixo de sol. Aleluia, glória a Eu fui Deus. ensinado no caminho que eu deveria seguir. Desde pequeno, minha mãe e meu pai sempre foram envolvidos com a casa de Deus, sempre foram envolvidos com libertação, com transformação de vida, a pregação do Evangelho. E eles vêm de uma história de vida que, se eles não contaram um dia, eles vão contar. Deus arrancou eles com mão forte do mundo. Ele fez promessas, e as promessas foram se cumprindo uma após uma, de que seria uma família que serviria ao Senhor. Glória, Eu era aleluia. pequenininho. Às vezes acordava para minha mãe de manhã cedo e falava: mãe, eu tive um sonho que eu estava pregando, mas eu não quero ser pregador não, sofre muito. A vontade é dele, não é nossa. Perfeita e agradável. Ainda que a gente não entenda a vontade do Senhor, a gente percebe que é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque nem olhos veem, nem os seus ouvidos ouviram, nem sequer chegou no seu coração aquilo que Deus ele tem ainda a fazer na sua vida, a fazer através dos seus filhos, através da sua descendência na terra. Não duvide do que o Senhor pode fazer. Deus levantou Moisés, Deus levantou os apóstolos, homens incapacitados, homens que tinham suas fraquezas e pecados, mas ainda hoje Ele levanta pequeninos para a glória do seu nome. Eu lembro pequeno, tendo esses sonhos, mas eu não quero
ser pregador, eu não quero nada disso. Eu via o mover do Espírito Santo acontecendo, mas os anos se foram passando. Até que um dia a gente morava, se eu não me engano, em Paranaguá, não era? Paranaguá, Paraná. Era noite, eu e meu irmão dormindo no quarto, eu não conseguia dormir na cama. E quando eu olho da cabeceira da cama para a porta do meu quarto, eu vejo um demônio. Desse tamanhozinho assim, no formato de uma velha, me chamando, aquela coisa toda. E eu travei, não conseguia falar, não conseguia gritar. E a nossa mãe, ela sempre tinha um hábito de sair de madrugada orando pela casa, correndo na mão da gente. E é um hábito que eu faço hoje com meu filho. Amém. Eu levanto de madrugada, vou orar, coloco as mãos na cabeça dele, nas mãos da minha esposa, também oro por ela. E eu fiquei congelado, eu comecei a orar e falei, Deus, se o Senhor existe, me salva. Me salva. Veio ao meu encontro, eu tentando chamar minha mãe, e ela não nada. Até que eu comecei a clamar por Jesus, e deu aquele clarão no quarto. Eu falei, pronto, minha mãe chegou, acendeu a luz do quarto. Chegou para me socorrer. Mas era um clarão tão forte que eu não conseguia nem focar direito nos meus olhos. Então eu coloquei as mãos. E quando eu olhei para a cabeceira, o demônio tinha subido. Quando eu olho para o meu lado, entre a minha cama e a cama do meu irmão, está esse ser resplandecente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como se fosse um vestido bem folgado, mais forte. Meu Pai. Da cintura até o peitoral era ouro puro, braceletes de ouro. E as mãos dele estavam em cima da minha cama. Glória a Deus! Aí ele estava olhando assim para baixo, só que quando eu tentei olhar para ele, sumiu. Eu fui crescendo ao longo dos anos, tendo experiências com Deus. Assim como muitos de vocês que estão aqui. Talvez o seu filho, a sua filha, muitas vezes é atacado em sonhos. Fala coisas que você não entende, porque o chamado já começou desde pequeno na vida deles. É verdade. Fique atento com seus filhos, porque o diabo ele tem sede na vida deles. O meu filho também, desde agora, ele já é atacado desde pequeno. Tem sonhos, ele vê muita coisa, mas a gente já ensinou a ele que se ele levantar as mãos dele, aleluia. Glória a Deus! Ele fala, em nome de Jesus eu te repreendo, ele sabe que vai embora. Aleluia! Glória a Deus! Ensina seu filho. Esse nome tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobram e todo demônio tem que fugir. Olha, cuidado com aquilo que o seu filho ele tem vivido. Muitas vezes a gente ignora o que as crianças falam para a gente. Mas desde pequeno o chamado foi feito, assim como foi feito com Samuel. Muitas vezes até o sacerdote Eli estava ali, não entendeu o que estava acontecendo com Samuel. Mas nós como pais, como sacerdotes da nossa casa, nós não podemos agir como Eli agiu. Precisamos ter discernimento para que a gente possa auxiliá-los nesse processo. Porque o chamado ele acontece na infância, na juventude, com cabelos brancos. Deus ele chama a hora que ele quiser, ele usa da maneira que ele quer e no tempo que ele quer. Não é impossível para o nosso Deus. Os anos foram se passando, as experiências foram acontecendo. Eu estou tentando voltar para o texto, mas o Senhor está mandando falar isso. Porque tem crianças aqui que já têm chamado desde a infância. O Senhor diz para vocês, pais, para você, mãe, fique atento no seu filho. Nenhuma criança veio ao mundo por acaso. Nenhum de nós veio a este mundo por acaso. Se nós pararmos para ver no momento da concepção humana, são milhões e milhões de espermatozoides que correm, que se disputam até chegar no óvulo, mas somente um entra. A nossa primeira corrida foi no ventre materno da nossa mãe. E Deus escolheu a cada um de nós aqui. Tem pessoas que às vezes foram rejeitadas na infância, sofrendo com abandono paterno, com abandono materno, mas assim te diz o Senhor, eu te vi, antes mesmo de você vir à existência, eu te ouvi e disse a você que eu quero, é você que eu vou usar, entra porque eu vou usar você. Glória a Deus, aleluia. Os anos se passaram, as experiências sobrenaturais acontecendo, e isso é para que a gente entenda que assim como o povo de Israel, no deserto durante 40 anos sendo sustentado de maneira sobrenatural por Deus, era um povo de coração duro, era um povo que não se arrependia, era um povo que murmurava, mas ainda assim vendo o sobrenatural, não cria no Senhor. Sobrenatural não sustenta a vida do cristão. Sobrenatural ele vem para edificar a tua fé, mas o que vai te dar solidez, o que vai te firmar nos caminhos do Senhor é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De forma que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a tua palavra. Jesus, aleluia. Meus irmãos, sobrenatural, Ele não vai te manter de pé. Porque na hora do aperto, quando você está no meio do deserto, o que vai te manter de pé diante do diabo é dizer: está escrito, está escrito, aleluia. Está escrito, está escrito. Quando Satanás vier para te lembrar do seu passado, diga para ele: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fechou. Glória a Deus, aleluia. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus é o que te dá poder diante das tentações. A palavra de Deus é o que te mantém de pé na caminhada. A palavra de Deus é aquilo que dá viga, é aquilo que te faz, como dizem Efésios, ter uma espada desembanhada, pronta para lutar contra Satanás. Aleluia. O escudo da fé, a espada que é a palavra, a couraça da justiça, o capacete da salvação e os calçados do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Os anos se passaram. As promessas de Deus foram feitas, mas os problemas da vida começaram a vir. Como todo bom adolescente, eu joguei a culpa dos meus pais, joguei a culpa na minha casa, joguei a culpa em Deus. Não quero mais saber de ler a Bíblia, não quero. Esse Deus aqui não tem tanto poder assim para me segurar na pornografia. Essa palavra aqui não tem tanto poder para me segurar do futebol. Como o pastor bem disse, perdia ensaio do Ministério de Louvor, chegava atrasado da igreja por conta de jogo de futebol. Negociando. Não, isso daqui é mais importante. E para uns é futebol, para outros é emprego, para outros é o carro, é o sapato, é a roupa, relógio, carro, status. Como diz um teólogo da igreja, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente sempre está colocando alguma coisa na frente de Deus. Qualquer coisa que para a gente reluz, que parece ouro, a gente derrete e faz um bezerro de ouro e começa a adorar. É muito fácil falar do povo de Israel. Quando eu olho às vezes para o meu filho, para minha mulher, para qualquer outra coisa, isso se torna um ídolo na minha vida. Tudo aquilo que ocupa a sua mente mais do que Deus, tudo aquilo que ocupa mais o seu tempo do que Deus, tudo aquilo que te dá mais prazer do que Deus, eis aí o seu ídolo. Porque nós fomos chamados, como a palavra diz, para amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu preciso amar a Deus mais do que a mim mesmo. Eu preciso amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E este amor, ele precisa se estender a quem está ao meu lado também. Os anos se passaram, fui chegando na adolescência, fui colocando na comida também as minhas frustrações, e com isso fui ficando um adolescente, um jovem, uma criança obesa. Começava a tentar encontrar alívio, fuga na comida, quando na verdade tudo que eu precisava sempre me foi ensinado dentro de casa. Tudo que eu precisava sempre esteve aqui. A gente muitas vezes tenta encontrar refúgio, alívio em uma série, em um filme. Vou sair para correr, vou sair para caminhar, vou fazer uma coisa, aquela outra. Enquanto isso, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Ele está à porta do teu coração. Ele está à porta batendo, dizendo: abra a porta porque eu entro. Das tuas feridas eu cuido, dos teus traumas eu cuido, das tuas preocupações eu cuido. Não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que se vestir, pois se o Senhor vosso Deus não sustenta os animais do campo, não veste os lírios, as plantas, quanto mais vocês, aleluia! Quanto mais cada um de nós não somos importantes para Deus. Glória a Deus, mais do que os animais que Ele alimenta dia após dia, que não ajuntam, que não constroem celeiros, que não tem conta bancária, mas Ele sustenta cada um desses. Quanto mais você e eu, que somos a imagem e semelhança do Glória a Deus, aleluia! Eu creio. Comecei a colocar minhas frustrações na comida, engordei. Comecei a ter problemas na escola, bullying, todo tipo de coisa. Até que eu cheguei num ponto tão difícil da minha vida que eu falei: eu não consigo viver a vida inteira desse jeito. Eu preciso mudar.
E da onde eu não tinha forças, eu comecei a correr, eu comecei a melhorar a alimentação, comecei a emagrecer, comecei a perder peso, comecei a treinar futebol, comecei a me interessar por futebol, comecei a jogar bem, comecei a ser convidado para jogar em times pela cidade, pelo bairro onde eu morava, vivia na rua jogando bola o dia inteiro. O exterior mudou, mas aqui dentro eu permanecia do mesmo jeito. A aparência muitas vezes, o seu sorriso no rosto muitas vezes. Trabalho, canto, coroa, passo para a Aleluia! Glória, glória a Deus! Não adianta você mudar o seu exterior quando dentro de você está em ruínas ainda. É verdade. Quando dentro de você ainda há um vazio, ainda há essa busca por um propósito. Lá estava eu. Tinha emagrecido, estava correndo, jogando bola. Estava começando a ser mais aceito pelos meus amigos da escola. Em casa lá, tinha voltado a ler mais a Bíblia, porque eu estava com autoestima melhor. Cantava no grupo da igreja, mas só Deus sabe quem eu era em casa. Como eu tratava os meus pais, como eu tratava o meu irmão. É muito fácil a gente se iludir, achando que a vida cristã, quando você chega no seu auge com Deus, é quando te dão o microfone para você estar aqui cantando, quando você está aqui pregando. Mas e quem é você em casa? Quem é você aqui dentro? Será que realmente o seu coração ele é sedento por Deus? Porque no texto Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer revelação? Dia de sábado, consagração, vigília é bom. Mas se você quer beber da fonte, se você quer ouvir a voz de Deus falar contigo, glória a Deus. Palavra. Aleluia. Joelho no chão, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu Pai que te vê em secreto. E aquele que te vê em secreto glória a Deus, te recompensará. Qual é a recompensa que você quer? Uma aparência, o microfone na mão, o exterior belo? Ou você quer ter um relacionamento com o teu Pai que te vê em secreto? O nosso relacionamento com Deus, ele começa no secreto, ele começa no quarto, ele começa onde ninguém me vê. Lá estava eu com o microfone na mão, mais magro, com autoestima um pouco melhor, mas o meu coração ainda não era 100% do Senhor. Tinha um certo conhecimento bíblico, porque desde pequeno na escola bíblica, desde pequeno ali na escolinha dominical, desde pequeno em casa, os pais ali, o que você leu, me explica o que você fez, na escola também. Cuidado, pais, cuidado com seus filhos. Nossos filhos não nascem cristãos, nossos filhos não nascem salvos, por isso que nós temos que apresentar o caminho para eles. Por isso que nós temos que, insistentemente, como fala em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Vocês falarão destas palavras aos teus filhos, assentado na mesa, andando pelo campo. Vocês inculcarão as minhas leis na cabeça dos vossos filhos. O que é inculcar? Essa palavra inculcar significa abrir a cabeça e colocar o conhecimento lá dentro. Seu filho não vai querer a Bíblia, seu filho não vai querer orar, seu filho não vai querer Deus, porque ele já nasce em pecado. Como diz o salmista Davi no Salmo 51, em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Gênesis capítulo 5, assim que Noé sai da arca com a sua família, o Senhor Deus, Noé, ele constrói um altar e oferece um sacrifício a Deus, um holocausto, um animal que ele queima em cima do altar, e a palavra fala que esse aroma sobe diante do Senhor. Deus então ele aspira aquela oferta de Noé, e Deus então diz: eu não enviarei mais um dilúvio sobre a terra, porque o coração do homem, desde a sua infância, é inclinado para o mal. Cuidado, porque essas crianças bonitinhas que estão sentadas aqui precisam conhecer de Deus. Amém. Nós precisamos orar dia e noite, sem cessar, até que eles tenham um encontro verdadeiro com Cristo.
ainda que eles memorizem a palavra, isso é bom, ainda que eles venham para a igreja e se dediquem e sirvam de alguma maneira, isso é bom. Mas a verdadeira evidência da salvação, a verdadeira evidência de que alguém é uma nova criatura, é porque esta pessoa medita na lei do Senhor dia e noite, e nela ela tem prazer na lei de Deus. Quando você tem um momento vago do seu dia, quando você tem uma hora livre, o que você e eu nós fazemos? Eu me incluo nessa, porque muitas vezes eu pego o telefone, vou assistir um vídeo, ainda que seja algo cristão, mas mais do que assistir vídeos de pregação, mais do que consumir livros, conteúdos teológicos, é bom, edifica. Mas se for colocado numa balança, quanto tempo do dia a gente passa com esse livro, tendo prazer nele? Tendo prazer neste livro. Como a gente tem prazer quando assiste um jogo de futebol, será que é igual? Será que é igual quando a gente está fazendo qualquer outra atividade? Nossos hobbies, será que nosso coração está feliz do mesmo jeito? Porque cuidado, a evidência de que nós realmente nascemos de novo, de que o nosso nome está lá escrito no livro do céu, é porque o meu coração, ele dia e noite, ele anseia pelo Senhor. Glória a Deus. O salmista Davi diz: de madrugada eu te busco, ó Senhor, e de madrugada eu te ofereço a minha oração. Muito mais do que a sentinela anseia pela alvorada do dia, eu anseio por estar contigo nos teus átrios, ó Deus, pois vale um só dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Essa alvorada dessa sentinela, quem já foi do alistamento militar, quem já teve um contato com alguém que é de quartel, Marinha, Exército, Aeronáutica, ou até PM, sabe que muitas vezes, até quem trabalha de madrugada vai entender o que eu estou falando. Você está no seu turno, no seu plantão, trabalhando, e quando o dia começa a amanhecer, você entende: caramba, já está chegando a hora de eu passar o meu serviço, já está chegando a hora em que eu vou para casa, já está chegando a hora em que eu vou sair do meu trabalho, e eu vou para um lugar onde eu tenho prazer de fato, porque eu não tenho prazer em estar na minha empresa, eu não tenho prazer em estar aqui trabalhando, o meu prazer é estar em casa com a minha família. E cuidado, porque se o seu coração, você sente prazer quando chega no trabalho, está errado. O seu prazer tem que estar quando você chega em casa. Quando as portas se abrem, você encontra a sua esposa, seu filho, a sua família, você os beija, você os abraça e fala: finalmente eu cheguei em casa. Glória a Deus, aleluia. Davi entendia isso. Esses soldados, esses homens de guerra ansiavam que o dia amanhecesse para que os turnos de segurança da muralha de Israel fossem trocados e ele pudesse ir para casa descansar. Mas será que o nosso coração é assim? No ministério de louvor eu estava então cantando, muitas vezes tendo oportunidade para levar uma palavra, mas o meu coração estava ali duro. Até que eu comecei a trabalhar em shopping com 19 anos. Estava numa fase rebelde, saía de casa, não falava para os meus pais aonde eu ia, porque agora eu tenho dinheiro, agora eu estou trabalhando, estou em shopping, sou vendedor, sou dono do meu nariz agora. Sou homem, mas não pagava uma conta de luz em casa. Não pagava um boleto em casa. Era homem só para ir para o trabalho e não dizer onde estava. Porque, inclusive, ser homem vai muito além de ganhar o dinheiro. É assumir responsabilidades. Amém. É sustentar, é se entregar por alguém. Bendito sejam os homens aqui presentes. Porque eu creio que sobre a sua vida, o Senhor ele tem dado condições de sustentar a sua Glória casa. a Deus, aleluia. Para cuidar da sua esposa, do seu filho. Glória a Coisa que Deus. muitos aí fora, ou muitos aqui dentro, não têm feito. Então, se você quer ver um homem de verdade, olhe para sua esposa, olhe para o seu filho, olhe para sua casa. Olhe para como ele cuida da sua casa. Olhe o quanto que ele valoriza estar em casa. Comecei a trabalhar e ali no shopping, tendo contato com todo tipo de gente. Mas é impressionante como Deus usa boca de mula, ele usa falso profeta, como ele usou até mesmo o Balaão. E ali na loja tinha um gerente que era desviado, filho de pastor. E estava eu lá. E toda vez que aparecia um assunto ou outro, eu falava alguma coisa ou outra da palavra, e então a pessoa: opa, ele tem conhecimento bíblico, mas por que ele anda desse jeito? Por que ele faz as coisas desse jeito? Começaram a me perguntar: foi o nosso filho da missionária, o presbítero Alberto, veio da Assembleia, eu não estou muito bem com Deus, não. Deus usou a boca do gerente para falar: cara, este mundo
que você está tentando alcançar, você está tentando chegar no mundo para ter todas as experiências, mas não é ali que Deus te quer. Você sabe que o seu chamado não é esse. O cara nem me conhecia. Estava uma semana mais ou menos trabalhando na loja com ele. E nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava no shopping, eu trabalhava de 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. E de manhã cedo eu havia começado um curso preparatório para fazer a prova para o Exército. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu trabalho no Exército. E nesse cursinho, era um prédio com 2 andares, havia várias salas ali. E para cada sala era um curso diferente, uma prova diferente, um concurso diferente. E ali naquele lugar haviam salas onde só tinham mulheres devido à natureza do concurso que elas iriam fazer. A minha sala só tinha homens, porque era para o Exército, para entrar na Marinha também. E ali eu comecei a me entrosar com o pessoal, aquela coisa toda. Até que um dia, quando eu estava indo, isso foi em 2013, no mês de abril, eu só não consigo lembrar o dia, eram 7 horas da manhã, eu estava no ônibus, saindo de São Gonçalo para ir para Niterói. Quem conhece o Rio sabe, São Gonçalo e Niterói, distância que foi o engarrafamento ali, ficou uma beleza. E nesse dia o engarrafamento estava intenso. Eu estava com fone de ouvido, só ouvindo aquelas músicas do mundo, meu celular cheio de vídeos que eu não deveria ter. E a música terminou e entrou no louvor. Eu nem sabia que tinha mais louvor no meu MP4, mas entrou um louvor ali. E ali o louvor entrou e ele bateu lá dentro de mim. Eu tirei o fone, eu olhei pela janela e falei: Deus, eu cresci em vigílias, eu cresci em consagrações, eu vi milagres acontecerem, eu vi demônios serem expulsos, o Senhor me fez promessas na minha infância, eu tive sonhos, momentos sobrenaturais contigo, mas hoje meu coração está aqui completamente sedento pelo mundo. Eu desejo o mundo, eu sei que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois é impossível servir a 2 senhores. Naquele momento, eu ouvi uma voz como o som de muitas águas. Eu ouvi uma voz como se fosse de um trovão dentro daquele ônibus, e aquela voz me disse: meu filho, a vida que você tem vivido, a forma como você tem vivido, não foi para isso que eu te criei. Você tem andado perdido, se perguntando se eu existo. Eu estou aqui agora falando com você, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Criador. A tua vida sempre esteve nas minhas mãos, você nunca fugiu do meu alcance, os meus olhos sempre estiveram em você. Aqui agora eu estou me revelando a você, porque a tua vida não é mais tua. Tudo aquilo que eu te prometi a partir de agora eu vou fazer na tua vida. Você vai pregar a minha palavra onde você for, e através da sua vida eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu faço o que eu quero, eu levanto os mais improváveis para a glória e para a honra do meu nome. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento eu comecei a chorar. Eu senti uma paz. Eu sentia como se fosse uma corrente elétrica que vinha dos meus pés e ela vinha por todo o meu corpo. Eu tinha muita raiva dos meus pais, eu coloquei muitas desculpas neles. Culpava meus pais, culpava Deus, culpava a igreja, culpava todo mundo menos eu. Eu não era culpado. Mas como foi bem dito aqui, todos nós somos culpados diante do Senhor. Não tem como fugir quando o Espírito Santo vem e a convicção do pecado te toma. Você entende? Ai de mim, pois eu sou um homem de lábio impuro. Eu habito em meio a um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. Glória a Deus. Mais um encontro sobrenatural com Deus ali, aos 19 anos, no ônibus. E naquele momento eu entrei em choque. Eu falei: meu Deus, o Senhor é real, me perdoa. Peguei meu telefone, apaguei tudo que eu tinha nele. Peguei o MP4, apaguei todas as músicas. E desde pequeno eu sempre tive muita vergonha de andar com Bíblia, porque a gente
era zombado, escarnecido pelos amiguinhos da escola, ou você saía de casa no seu bairro até chegar na igreja, o pessoal ficava brincando, fazendo o que deve ser feito com um cristão, né? Se o mundo te perseguiu ao nosso mestre, quem somos nós para você nos perseguir? Zombados, escarnecidos, inventarem mentiras ao nosso respeito. Era o que todo cristão está preparado para passar. Mas eu não queria, eu queria ser aceito pelos coleguinhas. Não adianta a gente ser abraçado pelo mundo e não ser aceito por Deus. Porque aquele que se envergonhar do Filho do Homem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Se a gente tem vergonha de professar a nossa fé, se a gente tem vergonha de abrir a nossa Bíblia no transporte coletivo, se eu tenho vergonha de abrir a minha Bíblia no meu trabalho, se eu tenho vergonha de dizer eu sou cristão, se eu tenho vergonha de como um amigo meu, um conhecido, um familiar, um parente está passando por necessidade, dificuldade, e eu me nego a falar de Cristo, a falar desta palavra que tem poder para transformar nações, para transformar homens e mulheres, e ainda hoje transforma, porque eu tenho vergonha. Mas que nós possamos nessa noite sair daqui convictos como o apóstolo Paulo e dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há poder ainda nesta palavra, pois passarão céus e terra, mas estas palavras, elas não mudam, elas não passam. O poder é o mesmo, Deus é o mesmo, a transformação é a mesma. Aleluia! E ali estava eu. Tive um encontro com Deus. Eu lembro que a reação que eu tive no cursinho foi sentar. O professor falava, eu ficava: Deus é real. E na minha mente eu comecei a falar com ele, e ele começou a me responder. Eu comecei a falar e eu comecei a ouvir. Eu começava a falar e eu começava a ouvir. Eu falava: o que é isso? Ele responde. O Espírito Santo fala. Como assim? Eu passei a vida inteira na igreja e eu nunca ouvi? Porque talvez você passou a vida inteira na igreja e nunca nasceu de novo. E você ainda não é uma nova criatura, o seu coração ainda não é sedento por Deus. De nada adianta estar aqui, aparentar, ter aparência, mas não ser. Precisamos ser e não parecer. E eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Comecei a acordar de madrugada para orar. Eu comecei a entender porque as irmãs do círculo de oração amavam tantas madrugadas, porque realmente a fila é menor. Você fala e a resposta já é imediata. Não tem distrações, não tem televisão ligada, não tem filho correndo, a esposa ela já te falou tudo que tinha que falar sobre o dia, é só você e Deus. Glória a Deus. Muitas vezes o marido já foi dormir também, parou de encher o saco e a mulher está lá sozinha, ela e Deus. O nosso Deus, desde o Éden, Ele nos criou para que a gente tivesse um relacionamento com Ele. Ao entardecer, ao cair da tarde, Ele vinha no jardim falar face a face com Adão e Eva. O que nos impede de falar com o nosso Deus ainda hoje, face a face? De ouvir a sua voz, de ter um relacionamento com Ele, aonde eu falo e Ele me responde. Não tem nada melhor do que você estar em casa, você dobra os seus joelhos, você começa a falar: Senhor, o meu dia foi tão difícil, Pai. Deus, eu queria hoje ter sido um marido melhor, mas eu fiz tal coisa. Oh Deus, eu estava ali hoje no trabalho, mas as palavras me faltaram, Senhor. E a resposta do Espírito Santo vem: meu filho, é óbvio que a palavra não vem porque você não lê Bíblia. Meu filho, é óbvio que você não conseguiu corresponder da maneira certa, porque você está vazio da minha palavra. O Espírito Santo, ele nunca vai agir sem a palavra, porque pela palavra de Deus, céus e terra foram criados. Pela palavra de Deus, a terra, que era sem forma e vazia, foi preenchida. Pela palavra de Deus, Ele trouxe à existência aquilo que não havia. Pelo poder da palavra, Ele bradou na cruz do Calvário e disse: eu consumei todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E o mesmo Cristo que bradou na cruz está consumado. Não há mais condenação, não há mais nada que te impeça de se achegar a mim. Os teus pecados não podem te afastar do Senhor. As tuas fraquezas não podem te afastar de Deus.
Pois naquela cruz, naquele dia, Ele levou sobre si a sua, a minha, a nossa, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, como aqui foi falado, Cristo fez naquela cruz, naquele dia. E se você se achega diante do Senhor para clamar, para buscar e você se sente culpado, lembre-se de uma coisa: todas as vezes que você confessa o seu pecado e se humilha diante da soberana mão do Senhor, Ele te exalta, Ele te perdoa, Ele te diz: meu filho, você é fraco, mas comigo você é forte. Não tenha vergonha de ir ao Senhor quando você peca. Não tenha vergonha de dobrar os teus joelhos e buscar o Senhor quando você acabar de pecar, pois é justamente ali que você tem que se arrepender. O ladrão da cruz, ele sabia que ele não tinha tempo, ele estava morrendo, ele estava sangrando naquela cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quantas vezes nós não estamos morrendo, quantas vezes nós não estamos sangrando por dentro, o pecado nos consumindo, Satanás nos esbofeteando de todos os lados. Cada prato que o diabo coloca na nossa frente, a gente já vem com as duas mãos devorando, porque nós estamos fracos, por falta da palavra, por falta de sermos preenchidos pelo Senhor, por culpa, por condenação. Mas ainda que você não sinta, a fé não é baseada no que sentimos, a fé é baseada na palavra daquele que assegurou que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Ainda que o teu pecado seja tão vermelho como o sangue, tão negro como a escuridão da noite, o sangue de Cristo, quando Ele vem sobre ti no momento em que você ora, confessa e se arrepende, Ele te torna branco como a neve, Ele te torna justificado diante do trono da graça. Glória a Deus, aleluia. Pois aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz por nós. Quando as palavras nos faltam de joelhos, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Pois nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Deus que passou por esta terra. Ele sabe o que você sofre, Ele sabe dos pecados que te afligem, mas porque você ainda insiste em não ir a Ele e falar: Pai, eu pequei, mas aceita-me, não sou digno de ser chamado filho teu, mas aceita-me, nem que seja como um empregado no reino dos céus. E se você fizer isso, o teu Pai, Ele vai te dizer: filho, você estava perdido, você andou andando por lugares, você foi tentar provar de coisas no mundo, você foi tentar se preencher, você estava morto, mas foi achado. Ele vai colocar um anel no seu dedo, Ele vai te colocar calçados, Ele vai colocar uma túnica nova sobre você, Ele vai te conduzir para dentro da casa, para dentro do reino, e vai haver festa, e vai haver celebração dos céus. Não importa quantas vezes no dia você peque, meu irmão, confesse o teu pecado ao teu Pai. Ele está sempre disposto a te receber. Os olhos do Senhor estão sempre no horizonte, esperando o seu filho retornar. Não importa quão pecador você seja, eu também sou. Não importa quão fraco você seja, eu também sou. Não importa quão limitado você seja, eu também sou. Pois nunca houve nesta terra um homem que pudesse dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer a tua obra, a tua vontade. Mas ele sempre foi de encontro àqueles que diziam: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu não sou ninguém, mas tem misericórdia de mim, Senhor, eu não tenho nada. Não tenha vergonha de ir ao teu Pai, não tenha vergonha de buscar o teu Senhor, Ele está sempre disposto a te receber. O perdão de Deus, ele depende somente de uma coisa: arrependimento e abandono do pecado. Arrependimento e abandono do pecado. Vai, não peques mais. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi o que Jesus disse. E quantas vezes nós mesmos não pegamos pedra e jogamos para o alto, ficamos esperando a pedra bater na nossa cabeça? Quantas vezes a gente não fica tentando se punir, fica naquele cantinho isolado de Deus: Senhor, eu não sou digno de clamar ao Senhor, Senhor, eu não posso falar contigo hoje, porque hoje eu peguei, todos os dias nós pecamos.
Nós nunca seremos bons o suficiente, nós nunca seremos justos, santos o suficiente para nos achegarmos a Deus. Mas é por isso que Ele veio a nós. É por isso que o Verbo se fez carne e veio a este mundo. Ele se fez homem, viveu uma vida perfeita nesta terra. Em tudo Ele foi tentado, Ele foi provado, mas em nada Ele pecou. Foi ao madeiro, morreu a nossa morte, é a pior morte de todas. Morte de cruz. E naquela cruz Ele viveu a solidão que nós merecíamos. E Ele disse: Pai, por que me abandonastes? Por que me deixastes? Nós que merecíamos estar abandonados neste mundo, nós que merecíamos estar largados por aí. Mas todas as vezes que você pensar em se afastar do Senhor porque você pecou, porque você, de repente, você fez algo que você não esperava, saiba de uma coisa: Cristo pagou a culpa no seu lugar. Ele levou o seu pecado naquela cruz. Por isso você e eu, nós podemos nos achegar a Deus diretamente ao trono da graça, pois nós temos um advogado junto ao Pai, que dia e noite intercede por nós no mesmo plano. Pai, eis aqui o meu filho, ele pecou, Pai, mas perdoa. Ele está disposto a se arrepender e a prosseguir. Vá para a oração, dobre o seu joelho. No exato momento em que você pecar, em que o Espírito Santo te trouxer a convicção, se arrependa, peça perdão, levante a cabeça e saiba que Ele estará contigo aonde você for, que você é perdoado, ainda que você não sinta. Nós não servimos a Deus pelo que nós sentimos. Eu comecei a buscar Deus na madrugada, o Senhor começou a falar comigo. Eu lembro que uma semana depois desse encontro com Deus no ônibus, eu estava com a Bíblia aberta, todo feliz. Agora eu tenho orgulho de carregar a Bíblia. Agora eu tenho orgulho de falar que sou crente. Estava lá com a Bíblia aberta no ônibus, lá no Rio de Janeiro, de novo, São Gonçalo para Niterói, 7 horas da manhã no ônibus, no mesmo lugar. O Espírito Santo vem a mim e fala: levanta e prega. Deus, o Senhor não sabe quem eu sou? Será que o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando? Eu sou cheio de traumas. Na minha infância eu sofri bullying na escola, descontava minhas frustrações em comida, estou cheio de marcas ainda, ou pelo menos eu achava que estava. Mas o Senhor, Ele me disse: levanta, porque quando você abrir a boca eu vou falar através de você. A palavra, eu já estava devorando a Bíblia, dia e noite sem parar, dia e noite lendo Bíblia, dia e noite buscando ao Senhor. E muitas vezes a gente não tem o que falar, porque a gente não busca o Senhor na palavra. Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Como é que eu vou querer apresentar alguém? Olha, essa daqui é minha esposa. Mas se eu não conheço essa pessoa, como eu posso falar de Jesus? Como eu posso falar do Evangelho? Se eu não conheço a mensagem do Evangelho? Como eu posso querer evangelizar alguém se eu não entendo o que foi feito por mim? Se eu não consigo explicar o que foi feito? Mas como Tiago, ele diz no capítulo 1, aquele que não tem sabedoria, peça e será dado. Peça sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada de um lado para outro com o vento. Por isso que Tiago vai dizer: peça sabedoria e te será dado. Mas que sabedoria? Sabedoria humana para falar bonito, palavras difíceis? Não. Sabedoria para que você entenda o momento exato do dia, para que você olhe as situações acontecendo e o Senhor te direcione com sabedoria, com discernimento, e você vá nas pessoas certas, no momento certo, e você pregue a palavra de Deus para aqueles que estão precisando. Aleluia. Como o apóstolo Paulo bem disse, o meu evangelho não se constitui em palavras persuasivas, palavras rebuscadas, mas em demonstração do poder de Deus. Se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, um doutor da lei, um homem sábio, instruído, mas ele reconhecia que ele nada podia fazer se não fosse pelo Espírito Santo. As minhas palavras não podem convencer vocês. Eu mesmo não posso ser convencido por argumentos humanos. Eu preciso todos os dias vir de encontro a essa palavra
para que essa palavra, o Espírito Santo, ele me convença do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que eu preciso ser mudado. E quando eu recebo a palavra, eu consigo transmitir a palavra. Eu não posso falar daquilo que eu não tenho, eu não posso falar daquilo a qual eu não vivo, eu não posso anunciar a mensagem que eu não conheço. Então o Espírito Santo ele falou, levanta e prega. Eu falei, pai, se é o Senhor falando, me coloca em pé nesse ônibus agora. Estava sentado, brilha aberta. Quando eu dei por mim, eu estava em pé no meio do ônibus. Eu pensei, e agora? O que eu faço? Pessoal, boa tarde, bom dia, meu nome é Jean, eu estava sentado no ônibus ali no banco, Deus mandou levantar e pregar, então vamos lá, porque eu sei que assim como vocês, eu preciso ouvir a voz de Deus aqui agora. Aleluia! Comecei a pregar, 40 minutos de engarrafamento e lá vai. A garganta quase falhando, eu falei, Deus, a voz está indo embora. Mas naquele momento, foi a primeira demonstração que eu vi, eu pregar, eu vi o ônibus inteiro chorando. Pessoas sendo tocadas por Deus, o Espírito Santo se manifestando. Pessoas passavam por mim quando iam descer do ônibus, batiam no ombro e falavam, meu filho, eu estava desviado e hoje de manhã eu estava conversando com Deus e Ele me respondeu coisas que só eu e Ele sabíamos. A palavra que Jesus ele disse aos seus discípulos é um vazio existencial. Cada um deles voltam para suas casas. Relacionamentos destruídos porque as pessoas foram obrigadas a conviver em casa. Só isso. Os filhos foram obrigados a conviver com os pais. Os esposos foram obrigados a conviver com as suas esposas. Mas descobriram que ninguém se conhecia. Descobriram que a internet ela não tinha entretenimento suficiente para manter a família funcionando feliz e alegre. Não tinha mais como sair de casa. Não tinha mais como evitar a presença um do outro. Mas é aí onde entra o diferencial do Espírito Santo. Porque aonde Ele está ali a liberdade, aonde o Espírito Santo está ali a paz, ali a alegria, aonde o Espírito Santo está existe amor. Mas como haverá amor num lugar onde não há palavra? Como podemos amar a Deus se não há palavra? Como podemos amar a Deus se não há conhecimento? O nosso amor por Deus, ele não se expressa no quanto que nós fazemos, no quanto que nós parecemos ser, no quanto que nós nos dedicamos no serviço do reino. Pois Mateus capítulo 7 diz que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei. Mas o Senhor dirá abertamente diante de todos, assentado em seu trono, eu não te conheço. O texto, a palavra é clara, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, aquele que separa o tempo do seu dia para meditar na palavra, aquele que tem amor e prazer na minha palavra. E não basta simplesmente eu ler a Bíblia, eu ter um conhecimento da Bíblia na minha mente, se quando eu vou lá fora, tudo que sai da minha boca é sobre tudo, menos sobre a palavra. Eu já passei por igrejas onde o culto terminava, as pessoas, dentro do templo, já começavam a falar de tudo, menos da palavra que foi pregada. Começavam a falar de futebol, os homens marcando churrasco, a mulherada falando dos seus assuntos. Eu ficava, meu Deus, acabamos de ouvir a palavra. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Bereia, ele foi pregar na igreja. E os cristãos de Bereia, enquanto ouviam o apóstolo Paulo pregar, estavam com a Bíblia aberta, sentados, conferindo se tudo que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra, porque eles não estavam simplesmente se deixando levar pelo apóstolo Paulo, eles se deixavam levar pela palavra. Aleluia. Então, quantas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, a palavra sendo ministrada, o pastor dedicando tempo, as irmãs dedicando tempo em se preparar para trazer a palavra, jejum, oração, madrugada, secreto, traz a palavra, mas como nós reagimos à palavra também mostra se nós amamos o Deus da palavra. Quando a gente chega em casa,
nós falamos sobre a palavra, quando eu chego em casa, eu pelo menos guardei um versículo que foi pregado durante a pregação da palavra. Porque se a palavra é pregada, se o pastor está aqui durante a semana, se as pessoas estão aqui na frente sendo usadas por Deus, e a gente chega em casa, eu chego no trabalho, a semana começa, eu não me lembro do que foi dito, mas se coloca um filme, se coloca uma série, eu sei o nome até de quem foi o diretor que fez o filme, eu sei as falas, porque eu presto atenção naquilo ali, eu gosto, mas se quando chega na palavra, eu não lembro da palavra, eu não priorizo a palavra, eu não falo sobre a palavra, significa que a minha boca, ela fala do que o meu coração está cheio. Jesus ele já disse que nós falamos daquilo que nós estamos cheios. E por que essa palavra cristão ela se tornou tão conhecida? Porque tudo que saía da boca dessas pessoas era Cristo, era Jesus, era o reino de Deus. Arrependa-se, mude de vida. Isso daqui que você busca, isso não é Deus. Isso não pode te preencher. Deixa eu te apresentar alguém, um homem, um nazareno, um galileu. Este homem andou sobre esta terra curando. Este homem andou sobre esta terra anunciando o reino vindouro. Ele disse que todos aqueles que nele creem, ainda que morram, um dia viverão eternamente com ele no céu. Essa é a mensagem que deve sair de nós. Se cortarem em você, o que tem que sair é versículo bíblico, o que tem que sair é a palavra de Deus, o que tem que jorrar de nós é Jesus. Isso é ser cristão. E lá estava eu no ônibus pregando, vendo Deus se manifestando. E eu comecei a olhar, a lembrar e pensar, meu Deus, da onde o Senhor me tirou? Desde pequeno o Senhor falou comigo, desde pequeno eu fui ensinado nos seus caminhos, mas eu comecei a me desviar, eu comecei a dar desculpas, mas ainda assim o Senhor me amou de tal maneira que o Senhor mais uma vez veio ao meu encontro. E hoje aqui talvez não tenha um anjo aqui falando com você, talvez hoje aqui não tenha uma voz, uma luz resplandecente, mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que ouvirem a minha voz e receberem as minhas palavras, eu entrarei na sua vida, eu entrarei na sua casa, eu entrarei dentro de você, na tua junta e medula, mas a palavra de Deus ela é poderosa para entrar no mais profundo do coração, para entrar no mais profundo da alma do ser humano, trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo tudo aquilo que nós mais ansiamos. Se você precisa de paz, se você precisa de alegria, se você precisa de cura, se você precisa, o que quer que seja, não sou eu que estou aqui nesta noite, mas é a voz da palavra de Deus, é o próprio Deus que está aqui nesta noite falando contigo. E se você o ama, e se você o quer, e se você quer que Ele habite dentro de você, se você quer que Ele se revele a você, nós não vivemos mais na era do Antigo Testamento, onde o povo precisava de um sacerdote que fosse o intermediador entre o povo e Deus. Não existe mais a figura de Moisés. Nós temos acesso direto ao trono de Deus. Nós temos o Espírito Santo, que, como é bem dito também no capítulo 14, no verso 16, João 14,16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. Aleluia. Mas é necessário, em primeiro lugar, para que esta promessa se cumpra, que eu ame a palavra, que eu ame o Deus da palavra, que eu conheça a palavra para que eu conheça o meu Pai. Eu não sei por onde você andou, meu irmão. Eu não sei qual a sua história de vida.
Eu não sei qual é a história da sua família, mas eu sei que esse Deus, Ele é especialista em transformar histórias. Ele é especialista em pegar os mais improváveis e transformar em pessoas relevantes neste mundo. Não pessoas relevantes financeiramente. Porque neste mundo, como diz Jó, nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor dá, o Senhor tira. E ainda que Ele me dê, ainda que Ele me tire, louvado seja o seu nome. Porque do pó viremos e ao pó retornaremos. O que importa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nessa noite o Senhor não venha nos dar nada além daquilo que nós precisamos para estar caminhando com os nossos olhos fixos no tesouro eterno. O que mais importa nessa terra não é ser aceito. O que mais importa nessa terra não é as pessoas te abraçarem. O que mais importa nessa terra não é o seu histórico familiar. O que mais importa nessa terra não são os traumas que você teve. O que mais importa nessa terra é simplesmente você entender que quando você se achega a Ele, Ele faz tudo novo. Ele te preenche. E Ele te usa para a glória dEle, para alcançar outras pessoas que foram feridas e foram machucadas, assim como você foi. Porque nas áreas da vida em que nós somos machucados e feridos, o Senhor nos cura, para que nós possamos curar e alcançar outros para a glória dEle. Se você muito sofreu, saiba que Deus muito quer te usar. Se você muito chora, saiba que muito Deus Ele quer te usar para consolar aqueles que choram. Porque o Espírito do Senhor Ele vem sobre nós, para que através de nós Ele alcance outras pessoas ali. Aleluia. Jesus Ele não está fisicamente nesse mundo, mas eu e você somos as mãos dEle. Nós somos as vozes dEle. Nós somos os seus pés. Nós somos os braços para acolher. Mas é necessário, em primeiro lugar, amar e conhecer a palavra. Porque quando eu amo e eu conheço a palavra, Ele vem. Ele se revela e Ele se manifesta. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Se você sente nessa noite a presença dEle aqui, se você nessa noite entende que Ele falou contigo, se nessa noite você entende que enquanto a pregação ela foi ministrada, o Senhor Ele começou a te fazer lembrar de situações. O Senhor começou a te lembrar talvez da sua infância, de problemas que você viveu, de traumas que você sofreu, de pessoas que te ofenderam, pessoas que te machucaram, talvez até por ignorância. A palavra de Deus nos diz que se nós não perdoarmos aos homens, nós não receberemos o perdão do nosso Pai que está no céu. Para recebermos o Espírito Santo de uma maneira poderosa e presente nas nossas vidas, é necessário ajeitarmos, repararmos o altar, e o altar somos nós. Nós somos o sacrifício diário, santo, vivo, que é agradável diante do Senhor. A nossa vida diariamente, aquilo que Deus dos altos céus Ele está contemplando, que Ele está vendo. E será que existe lugar no teu coração, na tua vida, áreas em que você ainda não liberou perdão para alguém, áreas ainda em que você se sente prejudicado, talvez até mesmo você tenha ofendido pessoas, mas o Senhor nesta noite Ele te faz entender que o amor que você recebe, o perdão que você recebe, é o amor que você oferece também. O amor incondicional que não merecemos, é este amor que também oferecemos àqueles que não merecem. O perdão incondicional que recebemos, é o perdão incondicional que também oferecemos. Pai Santo, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Cada um de nós aqui são vidas únicas, especiais, criados por Ti, ó Deus, de maneira única. O Senhor conhece a cada um de nós no mais íntimo do seu coração. O Senhor sabe as lutas diárias que enfrentamos. Mas o Senhor sabe, meu Pai, que se nós não Te desejássemos,
se não desejássemos te amar, não estaríamos aqui hoje. Nós queremos sim, Pai. Nós queremos sim, Senhor, te amar, te corresponder. Mas antes precisamos, Senhor, ser curados, tratados por Ti. Por isso, nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem sobre este lugar, Senhor, tocando em corações, tocando em histórias, tocando em famílias, tocando em casamentos, tocando em relacionamentos, trazendo à memória, Senhor, tudo aquilo que foi traumático, para que Teu Espírito Santo venha com bálsamo, para que o Senhor possa ministrar, Pai, a cura, para que o Teu amor, Senhor, venha trazer sobre nós o refrigério. Vem, Espírito Santo de Deus, e aquieta, Senhor, os espíritos que estão perturbados. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. O seu destino final não é aqui. Estas contas a pagar não são ainda a resposta final de Deus. O teu lugar, o teu destino final não é aqui, meu irmão, não é aqui, minha irmã. Há um lugar preparado para cada um de nós no céu. Portanto, busque em primeiro lugar este reino que te aguarda. E o milagre que você precisa, a cura, o sobrenatural que você precisa, o teu Pai que te vê, Ele te dará. Mas antes é necessário que você o ame verdadeiramente. Não em palavras, não em aparência, mas ame ao Senhor teu Deus na tua casa, meditando nesta palavra, neste livro, dia e noite, até que você possa dizer: Pai, eu te amo, porque eu te conheço. E ainda que a gente comece a conhecê-lo aqui na terra, como foi lido no livro de Jó, nós por agora, Pai, nós ouvimos falar de Ti, nós experimentamos tão pouco de Ti, Pai, mas um dia os nossos olhos te verão face a face. Mas um dia nós te adoraremos juntos com todos os seres celestiais. E por isso hoje aqui nós oramos, ó Pai, por cada família que é representada, para que gerações se apresentem diante do Senhor, para que eu possa ver os meus filhos no céu, para que eu veja os meus pais, os meus familiares no céu. E usa-me, Senhor, para que através da minha vida, através de como eu vivo, eles possam ver o Senhor em mim também. Tende misericórdia de nós, Senhor, em nossas fraquezas, em nossas limitações. Que Teu Espírito Santo aí cresça, apareça, e que nós cada vez mais diminuamos, e o Senhor cresça para a honra e glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família
teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém.